Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse momento nós vamos estudar bastante sobre a palavra de Deus, então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo. E o tema de hoje é quando Deus fala e o homem ouve, né? Então, o que nós vamos falar hoje? Justamente isso, né? A questão dos profetas, né? Profecias. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, fique ligado até o final que você vai gostar. Iniciando aqui diz o seguinte: alguma vez você já andou por um caminho escuro sem uma lanterna para indicar o caminho? Em uma circunstância dessa você gostaria de ter uma lanterna, uma tocha ou alguma coisa que o ajudasse a manter-se no caminho correto e ajudá-lo a não tropeçar ou cair. Nas trevas deste mundo de pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia, que é a luz para os nossos caminhos, mas Deus também tem revelado o seu plano para nós através do ministério dos profetas. Deus manifestou o dom profético na sua igreja, para que estas mensagens sirvam como uma luz menor que nos ajuda na compreensão da Bíblia, que é a luz maior. Então a gente vê aqui, a gente vai falar um pouco sobre os profetas, né? Profecias e como identificar o profeta verdadeiro. Aqui a gente vê, né? Falando sobre os profetas, fala um pouco que Deus se revela através dos profetas, né? E a sua igreja, a igreja verdadeira, né? Existe sim profetas, né? É necessário que existam profetas na igreja verdadeira, né? E nós vemos aqui que o profeta é uma luz menor que ajuda a você chegar na luz maior. Ele te leva à luz maior, entendeu? Que é a Bíblia. Então o profeta ele serve justamente isso, para revelar coisas, para ajudar você a compreender melhor a Bíblia, né? E o que Deus tem revelado, né? Então é importante os profetas, né? Nós vemos muitos profetas na Bíblia, né? Vários profetas, né? E Deus se revela através de cada um, né? É interessante, né? Que Deus se revela e vai mostrando cada coisa que Ele quer revelar através de cada profeta, né? Cada profeta com uma mensagem diferente, às vezes igual, né? Mas sempre com foco em Jesus, né? E então, antes de iniciarmos mais falando sobre isso, eu queria deixar bem claro a questão do vídeo anterior que eu falei da igreja verdadeira. Eu até falei aqui que o profeta, existe profetas na igreja verdadeira, né? E muitas pessoas podem questionar, né? Ah, mas não existe igreja verdadeira. Aonde tem na Bíblia dizendo que existe igreja verdadeira? Alguns podem até dizer, não, é a sua interpretação. Mas, meu amigo, pense bem. Aqui a gente não interpreta a Bíblia. A Bíblia não precisa da minha interpretação, não precisa da sua interpretação. A Bíblia mesmo se interpreta. Tem coisas que são muito claras na Bíblia. Tem coisas que precisam de um estudo mais aprofundado. Mas tem outras coisas que ela é bem clara, ela é explícita, ela mostra claramente. Não precisa nem de estudo aprofundado. Tem coisas que ela escancara para você. Revela normalmente assim. E não precisa nem de estudo aprofundado para saber o que ela está dizendo. Então a Bíblia mesmo ela se interpreta. A gente não precisa interpretar a Bíblia. Então aqui o que eu estou dizendo não é a minha interpretação. Fique sabendo disso. Não é a minha interpretação. É a interpretação da própria Bíblia. Por exemplo, muitos podem não acreditar. Ah, não existe igreja verdadeira. Mas a Bíblia diz que existe. A própria Bíblia diz que existe igreja verdadeira. Tipo Jesus. Eu não sei se foi Jesus ou foi Paulo que falou. Ele mesmo escreveu na Bíblia, tem dizendo lá, a igreja verdadeira, eu não lembro agora do versículo, mas tem dizendo, a igreja verdadeira é aquela que ampara os órfãos e as viúvas, ajuda os órfãos e as viúvas, ou seja, faz o bem ao próximo. Então, se ele está dizendo que a igreja verdadeira faz isso, então é porque existe uma igreja verdadeira. E outros textos também, é bem claro, ele diz em Apocalipse que os santos remanescentes, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ele dá características
dos santos da igreja verdadeira, os santos dos últimos tempos. Então, ele está dando características da igreja verdadeira. Meu amigo, então a Bíblia é bem clara. Existe sim a igreja verdadeira. Queira você ou não. Você pode não aceitar. Ah, não existe igreja verdadeira. Mas a Bíblia é bem clara em relação a isso, né? Não tem discussão. Eu sinto muito, mas você pode falar qualquer coisa, mas você está errado, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu gravei um vídeo sobre a igreja verdadeira e eu falo todos os versículos que falam das características da igreja verdadeira. E é deixado bem claro lá que existe sim uma igreja verdadeira. O próprio Jesus falou, né? O Paulo falou, tipo, não tem discussão, né? Eles falaram, né? Então, é bem óbvio na Bíblia, né? Então, nós temos que ter mais racionalidade, né? Para entender a Bíblia, né? Não, a gente não pode interpretar a Bíblia do nosso querer, da nossa maneira. Ah, eu não aceito isso, então eu vou interpretar a Bíblia de outra forma. Não é assim, meu amigo. Você tem que interpretar a Bíblia da maneira que ela mesma revela. Ela revelou uma coisa, tem que aceitar. Tem que aceitar, não tem essa de, ah, eu não aceito. Se você não aceita, você não é cristão. Eu sinto muito, né? Você não aceita, você não é cristão. Então, vamos começar, né, o estudo dos profetas, né, falando sobre os profetas. A Bíblia é a nossa regra de fé e doutrina. É a única regra de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Não existe nenhum livro, não existe nada, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nada que seja regra de fé e prática a não ser a Bíblia. Entendeu? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Lembre-se disso, viu? Não existe mais ninguém que tenha autoridade para falar algo, para falar alguma doutrina, criar alguma doutrina, viu? A Bíblia é a única regra de fé e prática, viu? Grave isso na sua mente. Um profeta, quando está em visão, vê, ouve, sente, fala e respira. Tudo isso está baseado em Daniel 10, versículo 15 ao 17. Se quiser, pode abrir lá e você vai ver essas características, né? Que um profeta, quando ele está em visão, ele fica num estado de êxtase, né? Ele fica num estado bem assim, quando a gente vê, né, um profeta nesse estado, às vezes a gente até fica com medo, né? Parece que o profeta está morto, mas na verdade não está. Mas ele está apenas numa visão. Ele fica totalmente paralisado e fica tendo as visões dele, mas não se mexe, ele não se mexe. Então, a gente vê que aqui fala de Ellen White. Ellen White, serva de Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi usada por Deus por volta de 1844. Quando Deus lhe deu visões, ela ficava exatamente de acordo com esse contexto bíblico. Ela realizou uma grande obra como escritora e conselheira da igreja. Ela não substitui a Bíblia. Ela diz: a Bíblia é a nossa regra de fé e doutrina. Não há coisa alguma que molde a comunicar vigor à mente do que o estudo da palavra de Deus. Entendeu agora? Então, a igreja adventista, né, a minha igreja, ela é uma igreja que tem um profeta, né, uma profetisa no caso, a Ellen White. Ellen White, muitos questionam, dizem, é uma falsa profeta. Só que para você identificar um profeta verdadeiro, a gente vai ver aqui, né, para você identificar se um profeta é verdadeiro ou não, tem características que a Bíblia dá. Tem características. Nós temos que ver essas características para identificar o profeta verdadeiro. Então, a gente vê que nossa igreja ela tem um profeta, uma profetisa, né, no caso. E essa profetisa, por volta de 1844, ela teve sua primeira visão. Ela realizou muitas coisas interessantes, né? Ela teve várias visões, escreveu vários livros interessantes, né? Mas lembrando que os livros dela, todo o conselho que ela dá, tudo que ela fala nos livros dela, não é regra de fé e prática, viu? Não é regra de fé e prática, ou seja, não tem doutrina ali. Ela não cria nenhuma doutrina,
Ela não fala que tem que fazer isso porque senão você não vai para o céu. Não. Ela sempre se baseia na Bíblia. Tudo que ela fala, ela tem base na Bíblia. Entendeu? Toda doutrina que ela se baseia ali, ela se baseia na Bíblia. Ela nunca cria uma doutrina do nada. Entendeu? Então, ela sempre fala para a gente se voltar para a Bíblia. Ela é uma profeta, né? Que fala bastante coisas, revela bastante coisas importantes e interessantes para a nossa igreja. Mas ela sempre diz nos livros dela que a única regra de fé e prática é a própria Bíblia, que a gente deve estudar a Bíblia. A Bíblia em primeiro lugar. Os escritos dela, os livros que ela escreve, são apenas para ajudar a igreja a entender melhor a palavra de Deus, entendeu? Então, os escritos dela servem para ajudar a nós compreendermos melhor a vontade de Deus para a nossa vida, né? Mas ela não cria doutrinas, ela não inventa coisas absurdas, né? Que não estão na Bíblia. Ela não cria nenhuma doutrina, né? Essa é a questão, né? Ela fala coisas, revela novas coisas, né? Assim como os profetas. Ela é uma profeta não canônica. Ela é uma profeta não canônica. O que é profeta não canônico? É um profeta que não tem livros na Bíblia, né? Porque existem profetas que têm livro na Bíblia, mas existem profetas que não têm livro na Bíblia, que são os profetas não canônicos. Por exemplo, o profeta Natan, né? O profeta Natan lá do rei Davi, o profeta Natan que aconselhou o rei Davi, na época do rei Davi, pronto. O profeta Natan não tem livros na Bíblia, mas ele é um profeta verdadeiro. Um profeta não canônico, né, no caso. O profeta, também o profeta João Batista, o profeta João Batista, ele também era um profeta, né? E Jesus fala que ele era o maior profeta entre os profetas, né? E veja só, ele não tem livros na Bíblia. Ele não é um profeta canônico, né? Mas tudo que ele falou era verdadeiro. Então a gente vê, né, que existem profetas que não têm livros na Bíblia, né? Que não aparecem na Bíblia, mas são profetas verdadeiros, né? E nós acreditamos que Ellen White também é uma dessas profetas, né? Uma profeta não canônica, né? É uma profeta que revela, sim, coisas importantes, né? Muitas coisas que ela revela em questão de história, em questão de historicidade bíblica, de algumas histórias da Bíblia, revela coisas novas. Mas em questão de doutrina, ela não fala nada que não seja baseado na Bíblia. Entendeu? Um profeta, ele pode assim revelar as coisas novas, sim. Mas ele nunca pode falar alguma doutrina que não esteja na Bíblia. Entendeu? Toda doutrina ela tem que ser baseada na Bíblia. Então é importante nós entendermos isso, viu? Agora vamos para as características, para identificar o profeta verdadeiro, né? Para saber se realmente Ellen White ela é uma profeta verdadeira ou não é. Vamos ver, né? Isso. Primeiramente, a quem Deus promete revelar seus segredos. Vamos ver que realmente Deus promete revelar seus segredos aos profetas, né? Como está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3, versículo 7 diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja só o que a Bíblia diz, viu? Não é minha interpretação, viu? É o que a Bíblia diz. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar a quem? Aos profetas. Então tudo que Deus faz, tudo que Deus vai fazer, ele revela aos profetas. Entendeu agora? Ele revela sempre aos profetas. Então é sempre importante ter profetas por causa disso, porque sempre Deus vai revelar coisas novas para o profeta revelar para as outras pessoas, né? Então, como Deus se comunica com o profeta? Como é que Deus se comunica com o profeta? Vamos lá. Números 12, versículo 6. Números 12, versículo 6. Diz assim: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer
ou falo com ele em sonhos. Então Deus se revela, né, aos profetas por meio de visões e sonhos, né? Por meio de visões, né? Como foi em todos os profetas, né, da Bíblia, a gente vê Deus se revelando dessa forma, né? Às vezes Deus se se revelava de outras formas, né? Conversando pessoalmente com eles. Mas a gente vê que a maioria das vezes é por meio de visões e sonhos, que hoje em dia Deus se revela por meio de visões e sonhos. Pode uma mulher ser profeta? É uma coisa interessante. Muita gente diz que Ellen White é mulher, ela não pode ser profeta. Mas será que ela não pode mesmo? Vamos ver. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então aqui fala que nos últimos dias, né? Nós já estamos vivendo os últimos dias. Que nos últimos dias acontecerá que Jesus derramará o seu Espírito, o Espírito Santo, né? E toda a carne, não é só homem que vai profetizar, mas é toda a carne profetizará. Terá sonhos e visões. Vossos filhos, vossas filhas, ó, tá vendo? Até mulheres aqui. Vossos velhos, até os velhinhos e até os jovens, como diz aqui, profetizarão. Terão visões, né? Então a gente vê aqui que todos podem ser um profeta. Não importa se é jovem, se é velho, se é mulher, se é homem, não importa. Qualquer um pode ser um profeta, né? E outra coisa, a gente vê na Bíblia algumas profetisas no caso, né? Algumas mulheres que eram profetisas. A gente vê na Bíblia, né? A gente vê alguns exemplos, né? Depois eu posso trazer aqui alguns exemplos das mulheres que foram profetas, mas com certeza você vai achar, quando você lê a Bíblia, você vai achar algumas mulheres que foram profetas, né? Profetisas, né? No caso. Então é interessante isso, né? Agora vamos para as características para identificar o profeta verdadeiro. Vamos lá. Qual a primeira característica de um profeta verdadeiro? Mateus 7, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Entendeu agora? Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, se o profeta ele dá bons frutos, ou seja, ele dá boas obras, ele dá bom testemunho, então ele é uma característica de um profeta verdadeiro, né? Por exemplo, se você vê que o profeta ele é realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa fiel, uma pessoa que faz o bem ao próximo, uma pessoa que ajuda muitas pessoas, uma pessoa que faz sempre a vontade de Deus, que é muito difícil achar um defeito sequer naquela pessoa. Se você vê que o profeta ele é desse jeito, então é uma característica que ele é realmente um profeta verdadeiro. Porque um profeta verdadeiro ele dá bons frutos, entendeu? Então é uma das maneiras de você identificar o profeta verdadeiro. Você nunca vai achar um profeta de verdade que faz o mal, que faz coisa errada, que é ignorante, que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa que maltrata as outras pessoas, que é uma pessoa que não é fiel a Deus. Isso aí não é um profeta verdadeiro, entendeu? Então é uma das características. A segunda característica, qual é? Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim: A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Entendeu agora? A lei e ao testemunho, ou seja, de acordo com a Bíblia. Se eles não falarem de acordo com a lei e de acordo com o testemunho, que é a própria Bíblia, se eles não falarem de acordo com a Bíblia, jamais verão a alva, ou seja, eles não são um profeta verdadeiro. Se eles não falarem de acordo com a Bíblia, não é profeta verdadeiro, entendeu? Tudo que ele falar em questão de doutrina precisa estar de acordo com a Bíblia.
precisa estar de acordo com a Bíblia, entendeu? Tudo que ela falar precisa estar com base bíblica, Então, se de repente um profeta cria alguma doutrina e diz, você não vai para o céu se fizer isso e aquilo, e isso não tiver na Bíblia, então ele não é um profeta verdadeiro. Se ele falar algo que não está na Bíblia, então não é um profeta verdadeiro. Como a gente vê alguns exemplos de pessoas, né, que profetizam, tal dia vai acontecer isso e aquilo, Jesus vai voltar nesse dia, isso vai acontecer. Mas isso aí não está na Bíblia, né? Jesus não marcou data para a volta dele. E muitos profetas tentam marcar data para a volta de Jesus, só que são profetas falsos, né? Porque isso não está na Bíblia. E outras coisas, né, que os profetas profetizam, né? Muitos profetas falsos profetizam e dizem que é verdade, só que não tem base bíblica. Então precisa ter base bíblica, é importante, né? Agora, a terceira característica, Jeremias 28, versículo 9. Jeremias 28, versículo 9, né? Diz assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Entendeu? Então, o profeta que profetizar paz ou qualquer coisa, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Entendeu? Então, terceira característica, tudo que o profeta falar na profecia precisa se cumprir. Se não se cumprir, então ele não é um profeta verdadeiro. Entendeu? Então tudo que ele falar precisa se cumprir. Se não se cumprir, não é um profeta verdadeiro. Então essa é a terceira característica, né? Agora, a gente vê que essas três características, a gente colocando na vida de Ellen White, será que ela cumpre essas características? É bem interessante quando você analisa a vida dela. Leia um livro de Ellen White que você vai saber sobre ela. Leia um livro sobre a vida dela. Leia um livro sobre as profecias que ela faz. Você vai se impressionar as coisas que ela fala sobre a vida dela. Primeiramente, a primeira característica, né, precisa dar bons frutos. E Ellen White, a gente vê a vida dela, era uma mulher realmente de Deus, era uma mulher realmente santa, né, que realmente mostrava a santidade, demonstrava que ela era realmente uma cristã de verdade. Então nós vemos que ela deu sim bons frutos, né? Agora, a segunda característica, né, se ela falou de acordo com a Bíblia, você pode pegar todos os livros que ela apresenta, todos os livros que ela tem. Você não vai encontrar uma doutrina que não esteja baseada na Bíblia. Tudo que ela fala em questão de doutrina está baseada na Bíblia Sagrada. Pode ver qualquer livro que ela tem. Toda doutrina que ela fala está baseada na Bíblia. Pode ver. Eu aposto com qualquer um aí. Quem achar alguma doutrina que ela criou aí, alguma doutrina que ela criou em algum livro aí, pode mostrar aqui. Eu dou R$1.000. Eu dou R$1.000 para quem achar. Com certeza você não vai achar nenhum, né? Porque ela nunca fez isso. Ela nunca falou alguma doutrina que não esteja baseada na Bíblia. Entendeu? Então é interessante isso, né? E a terceira característica, né? Que se o profeta for verdadeiro, a palavra dele vai se cumprir. E se você for ver as profecias que ela faz, é bem interessante porque muitas se cumpriram. É interessante que nenhuma deixou de se cumprir, né, para os nossos tempos. Por exemplo, é uma profecia bem interessante que ela fez. Ela profetizou a queda das torres gêmeas. Olha que impressionante. Ela falou da queda das torres gêmeas antes mesmo de acontecer. E quando foi no ano que aconteceu essa tragédia, aconteceu de verdade. O povo se impressionou, né?
E ela tinha dito isso, que isso ia acontecer muito tempo antes. Fora outras coisas que ela falou também e também se cumpriu. Ela, por exemplo, ela falava coisas que a ciência só foi descobrir depois de muito tempo. Ela falava coisas que naquela época ninguém sabia. Não existia ciência, a ciência não comprovou nada naquela época. E ela sabia de tudo isso, tipo, ela sabia de tanta coisa que a gente fica impressionado. E quando a gente for ver, né, vai ver na ciência o que a ciência comprovou, muito tempo depois, ela tinha acertado tudo. Ela acertou tudo. Em questão de saúde, em questão de várias outras coisas. Isso é impressionante. E tipo, isso demonstra que ela é uma profeta verdadeira. Ela demonstrou, através das suas obras, que ela é uma profeta verdadeira, né? Então, você pode até não acreditar nela. Você pode até não acreditar. Mas eu acho que ela deu prova suficiente, né? Nós temos prova o suficiente para mostrar que ela é sim uma profeta verdadeira, né? E é interessante, né? Entender sobre esse assunto, né? Para saber quais são os profetas verdadeiros, quais são os profetas falsos. Porque muitas questões, né? Em relação aos profetas vão surgindo. Por exemplo, tem muitas igrejas aí que tem profetas, né? Tem pessoas que chegam no púlpito lá na igreja e diz: eu vou profetizar sobre a sua vida. Ah, eu profetizo, irmão, que você vai se casar daqui a 3 anos e sua esposa vai ser uma bênção na sua vida e tal. E vai profetizando sobre a vida da pessoa. E adivinha um monte de coisa da vida da pessoa. Ah, você fez isso, você fez aquilo, revela os pecados da pessoa. Amigo, isso não é profeta verdadeiro. Isso não é profeta verdadeiro. Primeiramente, o profeta, ele precisa falar algo que beneficie a igreja por completo. A igreja no mundo todo. Ele precisa falar coisas que beneficiem a igreja. Ele nunca vai falar algo que beneficie apenas uma pessoa, um indivíduo. Entendeu? Nunca vai acontecer isso. Pode pegar toda a Bíblia. Eles sempre, os profetas sempre falam algo que beneficia um grupo em geral. Quando eles falam em questão da vida de algumas pessoas, é quando Deus se revela em questão muito necessária, né, para falar da vida daquela pessoa, algo que vai mudar realmente a vida não só da pessoa, mas das pessoas ao redor. Então, é interessante que o profeta verdadeiro, ele não vai falar para uma pessoa, um indivíduo, entendeu? Ele vai falar para a igreja. As profecias são para a igreja e não para um indivíduo. E aí você pode perguntar, e como é que eles sabem da vida da pessoa todinha? Como é que eles sabem da vida da pessoa, adivinham nossos pecados? Satanás sabe da vida da gente. Satanás ele também pode revelar as nossas coisas para os falsos profetas. E assim eles revelam os seus pecados na frente de todo mundo. Não é Deus que quer isso. Como é que Deus vai querer que você, que um profeta revele seus pecados tudo na frente de todo mundo? Isso não existe. Isso não existe. Não é profeta verdadeiro. Então isso é coisa de Satanás. Né? Satanás ele pode fazer isso. Ele pode profetizar coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, né? Então, ele pode sim adivinhar a sua vida, né? Porque ele sabe de toda a sua vida. Agora, nós temos que ter cuidado, né? Como eu falei, o profeta verdadeiro, ele fala para beneficiar a igreja num todo. Tome cuidado com isso, entendeu? Agora, qual é o segredo para a nossa prosperidade? Qual o segredo para a nossa prosperidade? Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros.
crede nos profetas e prosperareis. Tá vendo? Então, o conselho de Josafá aqui, ó. Ele diz, crede no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós devemos crer, sim, nos profetas de Deus, nos profetas que são enviados por Deus, né? Nós devemos avaliar, né, dentro das características para saber se é um profeta verdadeiro ou não. Avalie com calma. Se você quiser mais saber sobre a vida de Ellen White, leia um livro dela. Não vá julgando antes de ler. Porque muita gente fala da vida dela. Ah, eu não acredito. Mas nunca leu um livro da história dela. Nunca leu um livro das profecias dela. Então, não seja hipócrita. Não vá inventar de julgar antes de ler um livro dela. Antes de saber o que ela diz na palavra. Nos livros dela, né? Então, esteja atento. Tome muito cuidado com os falsos profetas. Espero que esse vídeo ficou muito longo. Infelizmente, alguns vídeos acabam ficando longos porque o tema é muito amplo, né? Mas espero que tenham gostado, espero que tenham absorvido isso. E lembre-se, aqui não é minha interpretação, tá? Pare com essas coisas de dizer que é minha interpretação. Aqui é a interpretação da própria Bíblia. Você pode abrir sua Bíblia aí, você pode ter a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, Bíblia, qualquer tipo de Bíblia. Pode abrir nos versículos que eu falei. Pode abrir. Agora veja se não está escrito exatamente isso que eu li aqui. Pode avaliar. Está escrito exatamente isso. E é bem clara a Bíblia. É bem clara a Bíblia. Né? Não precisa de nossa interpretação. Então tome cuidado com isso. Esse argumento de, é sua interpretação, é só para não admitir que está errado. Só quando a pessoa não quer admitir que está errado, a pessoa diz, não, é sua interpretação. Então, tome cuidado com isso, tá, meu amigo? Então, espero que tenham gostado, meus irmãos. Espero que tenham absorvido bastante esse tema. É maravilhoso, nós aprendemos a palavra de Deus. Então, o próximo tema vai ser bem interessante, vai falar sobre a nova terra, né? Novo céu e nova terra. Então, espero que gostem desse vídeo. Espero que fiquem nesse canal, né? Sempre dê um like, sempre compartilhe. E comentem, né? Se inscrevam no canal e comentem as suas dúvidas, seus questionamentos. E eu sempre estarei respondendo vocês. Tá certo? Então, fiquem com Deus e até mais.